o telefone ali do som. Dá licença, por favor. Boa tarde, pessoal. Estou aguardando aqui todo mundo entrar. Boa tarde. Vamos aí, já tem 12 participantes. Tem aqui, deixa eu admitir mais o resto. Estou aqui ainda aprendendo direitinho como é que usa isso. Geralmente eu sou convidado para participar e não inicio, mas eu acho que está todo mundo aí entrando. Acho que a maioria está sem vídeo. Se quiserem habilitar os vídeos, não tem problema. Eu vou aqui agora compartilhar a tela. Tem mais um aqui aguardando. Deixa eu ver se Sandra também entrou aqui. Vocês estão vendo? Sandra está aqui. Ah, está ali, Sandra. Estou vendo você. Por enquanto, podem habilitar o som aí, se quiserem falar rapidinho. Depois a gente... Estou por aqui, já estou por aqui para acompanhar aí a aula. Tá joia, Sandra. Temos aí... Ah, tem mais gente engraçada. Mauro está aqui também, só não estou conseguindo voltar Agora. Conseguiu? Consegue me ouvir, professor? Estou ouvindo, Mauro. Estou ouvindo bem. Pronto. Estamos perfeito. Só tem nós dois? Não, tem 15 participantes. É porque você tem que mexer aí um pouquinho que vai aparecer o restante do pessoal. Aqui mais uma pessoa. Já tem 15. Vamos ver se aparece mais alguém. Oh, foi o que eu fiz. Cadê? Vou pegar o carregador. Vamos lá começar? Tem outras pessoas aqui que entraram, mas estão sem vídeo e sem áudio, mas eu vou acreditar que estão aí acompanhando. Podem colocar, de repente, o vídeo sem o áudio, e aí, acho que poderia ser uma regra entre a gente, coloca o vídeo sem o áudio, e aí, à medida que
a gente vai continuando com a aula, aí pode habilitar o áudio para fazer alguma pergunta, algum comentário, certo? Boa tarde. Já tem 16 pessoas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu vou dizer aí que eu estou com problema no vídeo aqui, mas eu vou colocar. Deixa eu ver. Mais uma pessoa. Oi, gente, boa tarde. Paulo Marcelo, Mauro, né? Boa tarde. Boa tarde. Gabriela, Frederico, José Maurício, Ademir. Prazer em ver vocês, que eu só vejo vocês pelo Zap. Rafael, Marília, Givanildo, Danilo. Estou dizendo os nomes porque eu estou olhando aqui, né? Carolina, Heber, Tássia, Pauli e chegando mais gente por aí. Estão chegando aos pouquinhos aqui, eu estou aceitando. Já estamos com 19. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra, né, que estou na coordenação pedagógica do curso. E alguns me conheceram lá na Fundagem, né? Eu não sei se todos, mas é um prazer tê-los aqui, né, nesse momento. Chegamos a 20 Prazer, pessoas. A gente pode começar. Estamos aí uns 8 minutos esperando. Essas sessões do Zoom, elas só duram 40 minutos, tá? Porque essa é a versão gratuita, não é a versão paga. Então, tem dois slides que eu coloquei, que eu disponibilizei na plataforma do Moodle, né? 2 slides, não, duas aulas, né? Então, a gente pode fazer uma aula hoje, porque 40 minutos, eu acho que, não sei, vamos ver uma dada carruagem, e o restante a gente pode marcar um outro dia para fazer a segunda aula, tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela do PowerPoint dessa aula, e aí a gente vai seguindo com o material e vamos ver aí a duração, tá? Já são 17h08, até agora ninguém mais solicitou a entrada, são 20 participantes, eu acho que já está num bom número. Vocês concordam? Façam assim. Ô, Écio, boa tarde. Ok. Só uma sugestão. A gente tem uma ferramenta chamada também Jitsmith, que também é gratuita, e eu acho que ela fica 1h30 na versão gratuita. Então, se você precisar de mais tempo, de repente, poderia ser vista essa outra ferramenta. Qual é o nome dela? Jitsmith. Jtsimet. Ela é bem interessante, funciona da mesma maneira que o Zoom, tá? Gratuita e cabe mais tempo. Inclusive, se você quiser depois, pode gravar, pode fazer várias coisas também. Da mesma forma. Certo. Pronto, eu vou dar uma pesquisada nela também, né, e a gente vê. Porque o Zoom hoje a maioria das pessoas estão usando, né? Então, eu mesmo já usei algumas vezes e terminei fazendo cadastro a partir daí. Mas aí a gente pode ver outras possibilidades. De repente, se você puder, eu vi que você colocou aqui no bate-papo, pode encaminhar também para a Sandra, né, ou Sandra pode baixar daqui, a gente vê aí mais à frente como fazer isso. Tá bom? Agora, professor, se cair depois de 40 minutos, pode chamar novamente, entendeu? Você pode criar outra sala, se ficar incompleto e tal, só colocando, tá? Aí na prática, eu estou sabendo. pode continuar. Vamos ver uma dada carruagem, de repente a gente faz isso, tá? Ou marca para outro dia novamente. Não tem problema não, a gente organiza isso. Então vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só achar.
Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Sim, já dá para ver a tela. Tá, deixa eu só me organizar agora aqui. Aí, se vocês puderem, desabilitem o som e quando tiver alguma dúvida, alguma questão, vocês habilitam o som e a gente vai conversando, tá certo? Então, vamos lá. Esse é o material onde a gente, dando sequência no nosso... Não estou me vendo aqui agora. Dando sequência no nosso conteúdo programático, ele trata da avaliação de eficiência e eficácia, tá? E também da avaliação de impacto, certo? Ele é baseado nos capítulos 9 e 11 do Guia de Avaliação Ex Post, tá? E também utiliza o material dos capítulos 6 e 7 daquele outro livro, daquela outra literatura, né, lá do IPEA, que fala de avaliação da qualidade do gasto público e mensuração da eficiência. Então, vocês podem encontrar esse material, né, o texto para leitura mais completa, nesses capítulos. A ênfase é maior nos capítulos 9 e 11 do Guia de Avaliação Ex Post, mas vocês podem encontrar alguma coisa também para leitura complementar nos capítulos 6 e 7, certo? Esse slide, ele relembra a gente, na realidade, de conceitos que a gente viu lá no início, naquela parte de nivelamento em EAD, onde eu apresentei lá atrás esses 3 conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Então, vale a pena a gente relembrar essas definições, né, porque elas vão, efetividade nem tanto nesse momento, mas eficiência e eficácia vão ser utilizados mais à frente em outros slides que a gente vai estar apresentando nessa aula. Então, eficiência, ela... Ô, pessoal, quando eu uso aqui o mouse, vocês conseguem ver o mouse também? Sim. Sim, consigo ver. Tá. Então, eficiência se refere a essa relação entre resultados obtidos e recursos empregados, né? Aquela questão do custo-benefício, né? Você vai utilizar menos para fazer mais. Então, em economia, isso é muito abordado, né? A gente vai ver, inclusive, mais definições. Deixa eu só admitir aqui mais 2 pessoas. Rapaz, estou gostando de usar esses zooms. Estão ingressando agora aqui. Agora só, não sei como tirar agora. Pronto. Vou voltar. Então, na eficiência, a gente vai analisar essa relação do custo-benefício. Já na eficácia, aí a gente mede uma relação entre o efeito dessa ação, tá, que foi pretendida, que foi executada, e os objetivos que se pretendia fazer, né, com as ações que foram adotadas. Ou seja, tem muito a ver com a capacidade de você atingir o objetivo. Qual era o objetivo? Olha, era aumentar o nível educacional, era reduzir a renda e assim por diante. Então, são várias formas de você relacionar o efeito da ação com os objetivos que foram pretendidos. Não necessariamente tem a ver com custo-benefício. Tá? E efetividade, aí é um terceiro conceito, mas que a gente já tinha visto isso, de certa forma uma revisão também, é aquela capacidade de você produzir e manter um efeito positivo para a sociedade. Né? Ou seja, o que é efetivo não é necessariamente eficiente ou eficaz, mas pode trazer um efeito positivo para a sociedade. Mas esse terceiro conceito, por enquanto, a gente não vai acompanhar. Aqui tem algumas notificações aqui, mas não é nada demais não. Então, conceito de eficiência, né? Você trata a relação entre insumos e produtos utilizados na elaboração de um bem ou serviço.
Para quem é de economia, alguns de vocês já são, isso aí, na realidade, é meio que uma revisão para o que vocês já viram, né? Mas a gente utiliza muito essa relação de insumo-produto para destacar a eficiência de uma produção, de um bem, né? De uma produção de uma indústria, né? Do setor de serviços e assim por diante. Então, é possível, muitas vezes, ser mais eficiente nessa relação de insumo-produto, seja com redução dos insumos que são utilizados, né? Onde você vai manter a quantidade e a qualidade do produto, ou do serviço que você entrega, ou pelo esforço em gerar mais e melhores produtos e serviços com a quantidade e a qualidade dos insumos já empregados. Então, é aquela coisa, ou você usa menos para fazer a mesma coisa, ou você produz mais com a mesma quantidade de insumos. De uma forma ou de outra, você vai estar sendo mais eficiente. Então, em um mundo onde há escassez de recursos, com políticas e entes federativos que apresentam o mesmo nível de eficácia, né? Ou seja, que obtêm os mesmos níveis de produtos, uma análise de eficiência vai ser muito útil para esse gestor de política, né? Então, claro, tem várias ações que chegam naquela eficácia, mas somente algumas são mais eficientes que outras. E vale lembrar que nós temos recursos escassos, né? Ou seja, a receita do governo é um recurso escasso. Tá? Então, você precisa ser eficiente na condução da política, né, para que você obtenha eficácia e, claro, eficiência. Então, só é possível afirmar que uma política ou um ente é mais ou menos eficiente se você tem outros agentes como balizadores. Então, aí a gente vai determinar o resultado máximo possível ou o custo mínimo possível para uma dada política, né, avaliando, assim, o nível de ineficiência dessa oferta. Então, esse é um gráfico clássico de fronteira de produção ou fronteira de eficiência. A gente tem no eixo horizontal os insumos, no eixo vertical a quantidade produzida, né? Ou seja, os produtos, e aqui, ao longo dessa linha, vamos ter a fronteira de produção, com pontos aqui como os pontos A, B e C, que, estando dentro aqui desse patamar que eu estou mostrando com o mouse, ou seja, abaixo da fronteira de produção, você vai ter um conjunto de possibilidades de produção, né? Então, o ponto A é possível? É sim possível. Mas ele é o melhor? Ele é o mais eficiente? Não necessariamente, tá? Ele não é eficiente. Você pode ter pontos como os pontos B ou C, que são mais eficientes do que o ponto A, certo? Por quê? No ponto B, eu vou estar usando a mesma quantidade de insumo X2 para uma produção Y2, que é maior do que Y1, ou para uma dada produção Y1, ao invés de estar utilizando toda essa quantidade X2 de insumos, eu poderia estar utilizando a quantidade X1 de insumos, sendo mais eficiente. Então, essa relação de eficiência é apresentada pela fronteira de produção. Os pontos B e C são eficientes. Já o ponto A não é eficiente. Além disso, a gente pode também utilizar um outro conceito relacionado à produtividade, certo? Temos novamente os pontos A, B e C nessa nova fronteira de produção, onde você tem aqui o ponto A, que a gente já viu que é um ponto ineficiente, e temos também os pontos B e C, onde podem apresentar produtividades diferentes. Então, essas linhas que saem daqui, do encontro, do intercepto entre insumos e produtos, no ponto zero, ela vai cruzar esses pontos A, B e C.
E por que a gente traça essas linhas? Porque a gente vai estar analisando justamente a produtividade nesses diversos pontos, que seria justamente a razão entre produto e insumo. Tá? Então, um ponto como o ponto A, vejam que a reta ela é menos inclinada, né? Ela está mais horizontal, ela mostra que a produtividade é baixa. Depois você vai aumentando, então isso vai mostrando uma maior produtividade, certo? Então, graficamente, o nível de eficiência ele vai corresponder a essa proximidade de uma unidade produtiva em relação à sua fronteira de eficiência. Então, quanto mais próximo à fronteira, mais eficiente. Tá? Então, além do ganho de produtividade, ao se deslocar do ponto A para o ponto B, como a gente já viu, do ponto A para o ponto B, a gente vai aumentar a eficiência, certo? A gente vai estar, inclusive, na fronteira, entregando aí mais produtos com o mesmo nível de insumos, como a gente já viu. Outro fato importante, que B é eficiente. A gente viu, está aqui na fronteira de possibilidades de produção, né? Só que você pode ainda aumentar a sua produtividade deslocando para o ponto C. O que é que significa dizer que se uma firma pode ser tecnicamente mais eficiente, né, ela vai ser eficiente nos dois pontos, B e C, mas ela vai ter uma produtividade ainda maior quando deslocar do ponto C, tá certo? Porque ela vai estar utilizando menos insumos para produzir ainda mais produtos, tá certo? Então, há esse deslocamento aí de B para C, mostrando esse ganho. Esse box aqui é o primeiro de outros que eu vou estar mostrando também. Eles são retirados lá, esses em amarelinho, são retirados lá do livro de avaliação ex post, tá? Que vocês podem encontrar por lá. Nele a gente vê a relação entre produtividade e eficiência. Então, apesar de relacionados, os conceitos de produtividade e eficiência, eles de certa forma se distinguem, como a gente viu. A produtividade, que é a razão entre produto e insumos, mostra o quanto é necessário de insumos para cada unidade de produto. Já a eficiência indica a proximidade de uma unidade produtiva em relação à fronteira de eficiência, estabelecendo uma quantidade máxima de produtos para determinado nível de insumos, né? Então, o que é que ele está dizendo aqui? Na eficiência, várias empresas podem se encontrar por aqui. E, ao se aproximarem da fronteira de produção, elas vão se tornando mais eficientes. Quando elas estiverem na fronteira, elas vão estar no ponto máximo de eficiência. Já a produtividade, a gente vai estar simplesmente usando a razão da quantidade de insumos para cada unidade do bem produzido. Então, quando você vai olhar essa linha B versus a linha que cruza C, essa mostra uma relação pior do que essa para apresentar a relação de insumos para uma unidade de produto. Então, essa é a diferença. Ambos são eficientes, mas um é mais produtivo que o outro. Então, essa produtividade representa um valor absoluto, enquanto a eficiência é uma medida relativa ou comparativa. Agora, dentro do conceito de eficiência, a gente tem ainda essa diferenciação aí de eficiência técnica versus eficiência alocativa. A eficiência técnica, ela é vista tanto pelo lado do produto quanto pelo lado do insumo. Pela ótica do produto, né, do primeiro, a eficiência técnica ela vai ser entendida como a diferença entre o total produzido com certa quantidade de insumos e o montante possível de ser produzido. Então, esse montante, sob a ótica do produto, é definido pelo conjunto de possibilidades indicados lá naquele gráfico que a gente viu. Ou seja, você vai comparar o valor produzido
com um valor ótimo definido pela fronteira de produção. Então, essa é a eficiência técnica. Já a eficiência alocativa é aquela habilidade de utilizar os recursos disponíveis numa proporção ótima, minimizando os custos de produção. Então, você considera que cada insumo possui um custo e que há alternativas para o nível de insumos que pode ser utilizado no processo produtivo. Certo? Então, assim, a gente tem a diferença de eficiência técnica para eficiência alocativa. Então, temos aqui, nessa imagem, né, os tipos de eficiência, onde você vai ter a alocativa, que é aquela capacidade de alocar os recursos econômicos da melhor forma, da maneira ótima. A eficiência técnica, que é a capacidade de transformar os inputs ou os insumos em produtos numa escala definida pela fronteira de produção que a gente estimou, né, aquela linha que a gente estimou. E aqui, a eficiência econômica, né, que na realidade leva à combinação dessas duas coisas, né, a capacidade de evitar a escassez e maximizar a satisfação. No setor público, aí a gente tem uma pequena diferença que a gente precisa levar em consideração, né? No setor produtivo, a eficiência vai ser essa relação direta entre insumos e produtos que a gente está analisando, que a gente está apresentando. Já no setor, diferente do setor privado, onde o principal objetivo é maximizar os lucros, no setor público você tem inúmeros desafios, né? Não funciona exatamente da mesma forma. Esses desafios envolvem o fornecimento de serviços públicos, redistribuição de riquezas, né, e outras políticas, né, que são levadas em consideração. Então, essa avaliação de eficiência ela é mais complexa, né, já que você vai levar em consideração que a mensuração dos custos da atividade pública também não é algo fácil de ser feito. Além disso, para que o benefício entregue à sociedade seja máximo, o setor público deve decidir quanto, qual e de que forma vai produzir um bem ou serviço. Então, quanto maior o gasto, que a gente está vendo aqui, nesse custo, maior vai ser o benefício social. Mas o benefício social, ele também é decrescente, certo? Já o custo, ele é crescente, como a gente está vendo aqui, e tem um peso cada vez maior com o aumento dos gastos. Porque, claro, vai precisar de uma maior receita tributária. Eu vou analisar um pouco esse momento que a gente está passando agora com o coronavírus, né? A gente tem aí inúmeras propostas sendo apresentadas por políticos para que sejam conduzidas políticas para atenuar os impactos econômicos e sociais do coronavírus. Eles, em sua grande maioria, representam gastos, né, para o governo federal, até porque os governos estaduais e municipais estão com sérias dificuldades e eles próprios estão dependendo do governo federal. Então, esse gráfico aqui, ele ilustra bem a nossa situação. Para você aumentar cada vez mais as despesas, você vai ter um custo elevado, cada vez maior, e vai ter também uma necessidade de receita tributária cada vez maior também para poder arcar com essas despesas. Então, é um dilema muito grande, definir em que ponto estaríamos, né? Se estaríamos no ponto C, como apresentado aqui nesse gráfico, onde a gente tem A de custo, seria o mínimo possível, e B de maior benefício possível nessa análise de custo-benefício. Assim, a grande preocupação é nem você ficar aqui, certo? Onde você poderia fazer mais, né, para resolver a situação, nem extrapolar para gastar mais em relação a um benefício marginal que vai ser muito pequeno, para um custo bastante elevado. Esse é o grande dilema que a gente tem
nessa questão de sermos eficientes, né, nesse... tiraram aqui o limite de 40 minutos. Vocês estão vendo aí? Acho que não, né? Sim, sim, a gente viu sim, professor. Então, ganhamos aí mais um tempinho. Então, essa é a questão que a gente está vendo, né, de você alocar o mais eficiente possível, porque todo gasto, né, tem um custo tributário. E aí a gente precisa medir essa eficiência ou a ineficiência, né? Então, o primeiro passo para a aplicação de métodos de mensuração dessa eficiência é uma determinação dessa fronteira eficiente de produção, ou seja, aquela curva que a gente viu sendo apresentada. Essa forma de determinação é a principal característica que vai diferenciar os métodos que a gente vai discutir mais à frente. Então, essa ideia é bastante simples, né, como a gente já destacou anteriormente, e os indicadores eles são construídos considerando a distância entre a produção efetiva de cada unidade produtiva e o máximo que ela poderia produzir, dado determinado montante aí de recursos. Então, na análise gráfica, pode ser traduzido como essa distância vertical, tá? A gente está vendo aqui no ponto A para o ponto B, né? A distância vertical entre o ponto representativo da produção de cada observação e a fronteira de eficiência. Com isso, há como se obter indicadores de eficiência para cada unidade produtiva e, assim, medidas para uma ineficiência média do sistema. Certo? Então, aqui o gráfico que a gente já tinha visto anteriormente, né? Com essa distância de A para B, vai ser a medida de ineficiência. E aí nós temos alguns métodos paramétricos e não paramétricos que podem ser utilizados para medir eficiência. Tá? Os paramétricos utilizam parâmetros, né? Os não paramétricos não utilizam os parâmetros, né? Nos paramétricos, a gente considera, né, que a fronteira de produção vai ter uma fórmula específica, né? Ou seja, ela vai ter uma equação que você pode determinar através de uma fórmula, admitindo aí que esse processo produtivo ele vai estar sujeito a fenômenos probabilísticos que a gente já viu aí, inclusive, na nossa revisão. E, através de métodos estatísticos, você pode estimar esses parâmetros, né? Então, a metodologia paramétrica mais utilizada é o modelo de fronteira estatística. Tá? Já para os modelos não paramétricos, a gente utiliza métodos matemáticos de programação linear para a construção dessas fronteiras. É diferente a metodologia. E além de não assumirem nenhuma forma específica para a fronteira, eles não inserem nenhum fator probabilístico no modelo. Então, o mais utilizado é o DEA, vocês já devem ter ouvido falar, ou em português, análise envoltória de dados. Tá? Eu já fiz alguns trabalhos no passado usando o DEA, mas para o setor produtivo, né? Comparando empresas, produtores agrícolas e assim por diante. Importante, né? Quais são os softwares que podem ser utilizados para a estimação dessas fronteiras de eficiência. Então, apesar dos métodos apresentarem cálculos matemáticos mais avançados, são de fácil aplicação e entendimento, né, quando se conta com o apoio dos softwares. Eles são capazes de realizar cálculos mais complexos, gerar gráficos, né, que ajudam aí no entendimento. Os dois softwares que são mais utilizados, tem mais uma pessoa aqui vindo para entrar. Os dois softwares que são mais utilizados, certo, são o R e o Stata. O R, vocês estão utilizaram ele na parte de estatística e econometria. E eu tenho uma notícia boa para passar para vocês, que o Stata, eu entrei em contato com o fabricante do Stata, tá? E consegui para vocês
para o nosso curso 30 licenças temporárias para que possam ser utilizadas essas licenças durante o curso. As licenças vão ficar válidas até o dia 30 de julho. Tá? Então, pouco a pouco, eu vou estar liberando essas licenças para que vocês possam fazer o cadastro e aí possam baixar e utilizar o Stata, né, em alguns trabalhos mais à frente. Tá certo? O R é um software livre, né, então não tem custos diretos para o setor público. E o Stata, né, o Stata ele é utilizado, inclusive, naquele livro do Banco Mundial, o Handbook on Impact Evaluation, que eu indiquei ele para vocês. Tá? É um software, inclusive, mais amigável do que o R, né, porque você tem mais menus para execução de comandos e de pacotes. Tá? Então, essa é a novidade. Não sei se Sandra já tinha passado para vocês, mas eu já tinha informado Gabriela também. E aí é o seguinte, se depois que vocês encerrarem o curso, vocês resolverem continuar com o Stata, aí vocês têm que entrar em contato com o fabricante lá para fechar um pacote aí para a Sudene e assim por diante. Então, qual seria aí o passo a passo para uma análise de eficiência? Primeiro, identificar as unidades produtivas, e aí você tem aqui alguns exemplos, né? Quando você está analisando, por exemplo, o nível de escolaridade após a aplicação de uma política específica nas escolas. Então, você pode ter várias escolas para ver a relação de insumo-produto delas, né, com relação a alguma variável relacionada à educação. Municípios, né, você pode ver a aplicação de alguma política, né, que vai reverter em saúde, reverter também em educação, reverter em ganho de renda, em índices de saúde também, município por município, certo? Em seguida, você vai definir quais são os insumos principais, né, ou seja, quais são as variáveis proxy para trabalho e capital no modelo SFA. Já no modelo DEA é um pouco mais livre. Em seguida, definir quais são os produtos, né? Claro, você vai escolher aqueles produtos que reflitam o objetivo da pesquisa. Então, como eu estava dizendo, nas escolas, escolaridade, nível de desistência, nível de repetência, né? E assim por diante. Tá? Nos municípios, depende também de vários, você pode analisar vários fatores. Em seguida, tem que se optar por um método. Você vai fazer como DEA ou SFA. Então, se for como DEA, você vai utilizar aí métodos de programação linear. Já pelo SFA, você vai ver métodos estatísticos que considerem aí fatores aleatórios nesse processo produtivo. Em seguida, você pode escolher também variáveis ambientais e variáveis não discricionárias, né? Então, as ambientais são parâmetros aí exógenos às unidades produtivas que estão compreendidas nessa análise. Tá? E com relação às não discricionárias, aí você tem escolhas de gestores que não podem ser modificadas ou não podem ser modificadas no curto prazo. Então, na avaliação de impacto, a gente vai poder quantificar os efeitos causais dessa política. Tá? A gente tem uma abordagem que permite verificar as hipóteses dessa teoria, né, desse modelo lógico. Então, o modelo lógico vai estabelecer hipóteses de que alguns insumos e atividades vão gerar determinados produtos, que, por sua vez, vão trazer resultados com efeitos de curto e médio prazo. E, claro, impactos aí mais a longo prazo, que seriam os efeitos de longo prazo. Isso no público-alvo ou na sociedade como um todo. Então,
É por meio aí dessa avaliação de impacto que a gente verifica se, de fato, a política vai estar gerando os resultados e os impactos esperados, tá? Conforme definidos aí no âmbito da política, né, em seus normativos e também no seu modelo lógico que foi montado. Então, essa avaliação qualitativa, ela serve para você analisar essa percepção direta dos resultados da política junto aos seus usuários ou beneficiários. Oi? Alguém levantou a mão? Pronto. A gente aí trabalha muito com a questão do abscissa com as com X e Y, né? A gente vai trabalhar muito o quê? O ponto do máximo. A gente vai trabalhar para atingir o melhor possível com os insumos menores possíveis, né? Ou seja, a gente vai estabelecer essa meta e vai trabalhar no sentido da produtividade, quer dizer, a eficácia e a eficiência vão estar dentro desse contexto onde a gente vai traçando economias no eixo X e aumentando como é que se diz, a produtividade no eixo Y, para a gente atingir esse ponto de máximo, onde os pontos de eficácias serão aqueles que vão tangenciar a curva da senoide. Não é isso? O importante, num primeiro momento, é você não estar aqui nesse ponto A, né? É você atingir essa eficiência ao longo da fronteira de produção, certo? Depois disso, aí você pode ainda ver onde você tem maior produtividade, né? Você pode estar em B e pode ir para C também, né? Entendi. Mas só estar em B já é preferível a A, correto? Tá bom. Tá bom. Entendido. Muito obrigado. Nada. Eu só não sei como é que tira a tua mãozinha aí. Tirei? Consegui tirar. Ainda está aparecendo. Eu quero tirar. Eu estou tirando. Estou tentando tirar. Não, tranquilo. Mas já sei que foi respondido. Pronto, tirei. Pronto. Aí. Rapaz, acho que a gente vai continuar usando esse Zoom mesmo de outras vezes. Até para levantar a mão é bom. Mas então, vamos continuar. A gente estava aqui vendo justamente essa questão da avaliação de impacto, certo? Onde ela integra essa análise de execução do ciclo da política pública. A gente já tinha visto isso, não sei se vocês lembram, né? E dá aí mais robustez para essa perenidade da execução da política, né, em conjunturas econômicas e políticas distintas, né? Então, você pode ter tem aí mudança de governo, tem mudança de política, o que seja, mas olha, está aqui, a gente tem essa robustez apresentada por avaliações de impactos que mostram que dentro desses insumos, os processos que geram produtos, resultados e com impactos medidos, né? Então, esses produtos entregues pela política causam os seus resultados e impactos esperados conforme o seu modelo lógico. Se você consegue avaliar e comprovar isso, você vai ter essa política robusta, né, e comprovada através da medição dos seus impactos. Então, essa avaliação de impacto, ela pode ser concebida antes da implementação da política, naquela fase de análise ex ante, que a gente já viu, permitindo estabelecer um grupo de controle utilizando aí o seu próprio desenho. Só que aí, claro, é aquele velho problema que a gente vê e discute aqui do Brasil, né, de você criar os grupos de controle para que sejam observados. Na próxima aula, quando a gente estiver vendo isso mais a fundo, a gente vai discutir maiores detalhes sobre essa dificuldade dos grupos de controle e da aleatoriedade. Tá? Também
dá uma maior factibilidade a essa execução da avaliação, estabelecendo aí os dados que vão ser utilizados posteriormente e a sua forma de coleta. Claro, se você consegue preparar tudo isso de forma ex ante, é ótimo, vai te dar uma boa, um bom campo de atuação para fazer sua análise posterior. Aí vai ter uma garantia de que há dados na linha de base de política, que é imprescindível para você comparar o antes e o depois da intervenção. Essa avaliação de impacto pode ainda ser executada como projeto piloto, antes da expansão da política pública. Isso é importante também, porque aquela questão que a gente estava falando, os recursos escassos, você não tem recursos suficientes, precisa ser mais assertivo, então você pode fazer um projeto piloto, tomar ele como base e depois expandir para a população. E aí, assim, você pode testar desenhos diferentes da política, evitando desperdício de recursos, com políticas que não vão gerar resultados ou impactos propostos. Então, essa execução da avaliação de impacto vai, novamente, demandar o conhecimento de softwares estatísticos, como o R ou Stata, como eu tinha mencionado. Aí tem esse outro box que fala de outras respostas que podem ser obtidas com avaliação de impacto, certo? Como, por exemplo, será que todos os insumos ou componentes da política são relevantes para atingir esse impacto? Mudei aqui sem querer. Existiriam entre os beneficiários grupos que são mais afetados que outros? Qual o efeito da intervenção também ao longo do tempo? Existem transbordamentos positivos ou negativos associados à política que não eram esperados, Ou seja, os transbordamentos você aplica a política e termina trazendo um transbordamento para outros grupos a partir disso que foi aplicado. Qual a contribuição da política para o conhecimento acerca dos mecanismos de transmissão que atuaram para que o resultado fosse observado? E, assim, essas respostas podem aí, se você se preocupar em responder todos esses itens, vocês podem ter aí um aperfeiçoamento do desenho dessa política. Então, a avaliação de impacto, ela se baseia na causalidade, onde A vai causar B, e para que isso aconteça, é necessário que todos os outros efeitos causadores de B estejam controlados, para que você consiga avaliar que somente A é que está causando esse fenômeno, certo? Só que aí você tem uma complexidade, A gente está falando de pessoas, de políticas sociais, então isso é bem complicado, tá? E ainda assim você pode fazer também algumas inferências que sejam equivocadas de certos resultados. Então é preciso ser um avaliador competente para escolher aí métodos que sejam capazes de lidar com as fontes de confusão que existem nessas interpretações. Então, uma coisa importante, correlação não é causalidade, tá? Essa correlação, ela mede o grau de interdependência entre duas variáveis. Só que constatar que Y tende a se elevar quando X aumenta ou diminui, também pode ser isso, é bastante diferente de verificar que a variável X causa a variável Y. Por isso que correlação é diferente de causalidade. A simples existência de uma relação estatística entre duas variáveis verificadas através da correlação não vai implicar uma relação causal. É interessante isso aqui, eu até botei o link para vocês visitarem, eu estava dando uma olhada também, tem umas coisas até cômicas, que mostram exemplos curiosos de correlações chamadas espúrias, para dados lá nos Estados Unidos.
Então, vocês podem clicar aqui depois nesse link, né, ou procurar no Google mesmo por Spurious Correlations, né, que é baseado no livro do Vigen, que mostra, por exemplo, que há uma correlação muito forte entre consumo de margarina e quantidade de divórcios no estado do Maine. Mas uma coisa causa a outra? Não necessariamente. Ou entre a produção e venda de mel e o total de prisões de jovens por porte de maconha. Também não há necessariamente uma causalidade. Justamente por serem casos bastante esdrúxulos, a gente tem que esses exemplos ilustram como uma correlação estatística não pode ser considerada uma relação causal. Inclusive, nesse site, eles colocam os gráficos que aí mostra as duas variáveis andando bem juntinhas, tá? Ao longo do tempo, mostrando aí a correlação que existe entre elas, mas não necessariamente a causalidade. Então, para isso, a gente precisa estabelecer o contrafactual. Isso tem a ver com muitas dessas dificuldades e desafios para a avaliação do impacto, como a existência de dados adequados e a possibilidade da construção de um grupo de comparação, que é chamado de contrafactual. Então, por isso, o desejável aí é pensar na avaliação de impacto antes mesmo da implementação da política. Essa prática aí vai possibilitar você coletar informações que sejam necessárias e uma melhor estimação para esse contrafactual. Então, no contrafactual, a gente vai compreender como que se faz, como é que se dá essa avaliação. Então, para calcular o impacto de uma política sobre o beneficiário, você vai observar o que aconteceu com ele ao ser atendido pela política e o que teria acontecido se não tivesse participado. A diferença entre o que ocorreu nessas duas situações é justamente o que é considerado como o efeito da política, o efeito causado pela política, ou seja, o impacto daquela política. Só que não é possível simultaneamente observar as duas situações. Não é isso? Ou se a pessoa recebeu a política, não tem mais como desfazer. Então, como não é possível observar diretamente o contrafactual, a gente vai estimá-lo para se calcular esse efeito causal da política pública. E aí você tem estratégias empíricas que diferem entre si para você determinar como vai ser estimado esse contrafactual. Então, a gente vai ver mais à frente justamente formas, em que os contrafactuais estimados são utilizados em cada estratégia e para cada política pública que é analisada. Então, a gente vai aí e faz o desenho desse experimento, onde vamos definir quais são as variáveis em que se espera ter um resultado. Também, a gente tem que ponderar se é desejável e possível obter resultados para esses indicadores, ao se considerarem determinados grupos específicos da população, ou contextos diferentes socioeconômicos, ou até mesmo diferentes momentos de tempo. Então, analisar essa heterogeneidade do impacto é o mesmo que verificar em que medida o impacto é diferente de acordo com as características dos indivíduos, do ambiente socioeconômico ou ainda com o ponto no tempo que é considerado. Vejam como é complexo você fazer isso. Então, se essa análise for realizada da heterogeneidade, vai ser importante ter informação de qualidade sobre as variáveis de resultado para cada grupo ou momento no tempo que é considerado. Uma vez que você define os indicadores de resultados e as dimensões em que se pretende analisar essa heterogeneidade do impacto, não basta verificar o que ocorreu com essas variáveis após a execução de uma política
ou de um programa. Você tem a apresentação de estatísticas descritivas sobre as variáveis de resultados, onde você vai compreender o contexto, só que não pode ser utilizado para atribuir a causalidade. O principal problema é que outros fatores, além da política implementada, podem também estar ocasionando diferenças, né? Aliás, as diferenças que são observadas nas variáveis de resultados. Então, além de você fazer intervenção na análise, é possível que haja também outros acontecimentos concorrentes que vão afetar esses resultados. Como, por exemplo, as variáveis de resultado podem ser afetadas pela ocorrência de um episódio econômico, né? Vejam isso que está acontecendo agora com o coronavírus, né? É algo totalmente fora do esperado. Deixa eu só aceitar. É algo totalmente fora do esperado e que vai, com certeza, conturbar toda e qualquer análise de avaliação de política pública sendo conduzida no país. Porque você tem uma interrupção muito grande em vários setores econômicos que vão impactar nas vidas das pessoas, socialmente, inclusive. Então, como que você vai avaliar isso, levando em consideração uma pandemia como essa? Tá? Como eu estou dizendo, pode ser um episódio econômico, social ou até mesmo de algum evento da natureza. Evento de natureza. É comum aqui no Nordeste a gente ter alguns anos onde o período de seca é mais forte do que os demais períodos, do que os demais anos. Então, quando você tem uma seca, você está dando aula em casa, é complicado. Os meninos estão brincando lá no quarto, o interfone está tocando, minha mulher passa correndo para pegar o interfone. Mas vamos continuar. Então, quando você tem um período de seca muito forte e você está avaliando, por exemplo, o impacto de um programa sobre a renda das pessoas no semiárido, essa renda das pessoas vai estar sendo influenciada negativamente por um período de estiagem, né, ou por um período de seca prolongado. Então, como que você vai analisar isso se torna mais um desafio, né, tanto do seu experimento como da sua avaliação. Ou podem aí simplesmente ser alterados devido a uma tendência temporal socioeconômica preexistente. A gente sabe que ao longo dos anos você tem tendências socioeconômicas que podem acontecer também, ou por alguma outra intervenção política também em andamento. Então, principalmente aqui no Brasil, né, onde a gente tem uma instabilidade política muito grande, né, então essas instabilidades políticas podem também trazer dificuldades, tanto no desenho do experimento como da sua avaliação. Então, em todos esses casos, o papel da avaliação vai ser o de isolar o resultado, que é devido a uma política. Tem mais uma pessoa aqui. De isolar o resultado que é devido à política sobre análise daquilo que é consequência de eventos simultâneos. Então, a gente supõe aí que um gestor queira verificar os efeitos de uma política de qualificação de um trabalhador sobre a sua empregabilidade. Então, se no período analisado, se tiver uma crise econômica com alto desemprego, muito parecido com o que a gente está vivendo agora, um resultado negativo sobre a probabilidade de estar empregado do beneficiário do programa pode ser devido à crise e não ao programa de qualificação. Se no mesmo período os trabalhadores também tiverem passado por um programa de intermediação de mão de obra, um resultado positivo pode ser devido ao programa de intermediação e não ao programa de qualificação. Entenderam? Então vejam que tanto você pode ter uma variável influenciando de forma negativa como de forma positiva. Então essa avaliação de impacto tem de levar em conta
outros possíveis fatores que vão afetar as variáveis de resultado. Outro fator que também pode afetar essas variáveis de interesse e confundir o impacto da política implementada é o fato de que os beneficiários do programa podem possuir determinados tipos de características que, por si só, já afetam o resultado esperado. Então, é justamente esse viés de seleção. A avaliação do impacto vai separar quanto do resultado se deve ao efeito da política em questão e quanto se deve às características dos beneficiários que são selecionados. Então, essa é a dificuldade de você tratar o viés de seleção. Então, segundo a definição que a gente está vendo aqui, o viés de seleção ele ocorre quando determinadas características afetam tanto a seleção dos beneficiários quanto os indicadores dos resultados esperados. Nessa situação, as diferenças encontradas nos resultados poderiam ocorrer devido às características dos beneficiários e não por conta da política que foi implementada. Então, essa avaliação do impacto deve também implantar ou implementar estratégias que venham isolar o impacto da política por conta do viés de seleção. Então, vamos aí à questão da escolha da amostra, né? Além dessa escolha da técnica a ser utilizada para a avaliação de impacto, você tem que se preocupar com quais serão os dados utilizados e a qualidade da informação. A coleta de dados, eventualmente como entrevistas domiciliares de larga abrangência geográfica, são caras. Você fazer censo é muito caro para você poder fazer a avaliação de impacto. Entretanto, a existência de dados relativos à política é fundamental aí para que você faça a sua gestão. Então, se a pesquisa for desenhada em parceria com alguma secretaria que seja responsável para isso, essa coleta pode ser incorporada no próprio desenho da política, reduzindo aí alguns custos. Além disso, em muitos casos, você pode fazer uso aí de dados administrativos para fazer esse acompanhamento, que aí você não vai ter custo nenhum. Só que vale lembrar que mesmo uma avaliação que envolva uma custosa coleta de dados, os custos de não fazer essa avaliação, quando falamos aí de políticas públicas em larga escala, são sempre muito maiores. Veja essa questão novamente do coronavírus. Eu vou terminar falando muito do coronavírus porque é o momento que a gente está passando. Você tem a possibilidade de fazer uma testagem em massa ou pode fazer uma testagem por amostragem e pegar uma amostragem representativa da população. Então, alguns países estão fazendo testagem em massa, quando eles têm recursos para isso, e outros não. Então, uma vez deliberado que vai ser realizada a coleta de dados, você tem que definir qual a população de interesse e identificar um cadastro dessa população a partir do qual vai ser selecionada a amostra, considerando-se aí uma técnica de amostragem probabilística. Então, vale destacar que a relevância existe de uma amostragem ser probabilística. Essa amostragem não probabilística não possibilita atribuir uma probabilidade de seleção a cada unidade sorteada. Não sendo assim possível estabelecer uma margem de erro amostral da pesquisa, nem garantir que essa amostra seja representativa da população de interesse. Então, não sai se escolhendo aí qualquer família ou qualquer pessoa para compor a amostra. Você tem que fazer uma amostragem probabilística. Então, a determinação desse tamanho da amostra virá através de cálculos estatísticos, e o poder estatístico de uma avaliação de impacto vai ser a probabilidade de você detectar o impacto quando, de fato, ele existe. Se for esperado um impacto grande na política, não é necessário uma amostra tão grande. Por sua vez, se for esperado um impacto pequeno, você vai ter que ter uma amostra maior para poder mensurar tal efeito. Certo, pessoal?
Então, entendam que essa questão da amostragem é muito importante. Essa amostragem aleatória é diferente de um experimento aleatório, ou de uma seleção aleatória, uma vez que esteja determinada a amostra através de amostragem probabilística, vai ser realizada a seleção aleatória de participantes e de não participantes. Então, temos aí que definir os grupos de tratamento e os grupos de controle. Então, identificar esse contrafactual é facilitado quando os beneficiários da política, ou seja, o grupo de tratamento, e os não beneficiários, ou o grupo de controle, ou também chamado grupo de comparação, são selecionados aleatoriamente, garantindo aí essa maior comparabilidade entre os grupos. Assim, a gente pode considerar a diferença entre os grupos como resultado da política. Tá? Só que nem sempre vai ser possível realizar uma seleção aleatória entre um grupo de controle e de tratamento. Só que o ideal é que você consiga alguma forma de aleatoriedade nessa separação desses grupos. Quanto maior for o componente aleatório na seleção, mais factíveis e convincentes vão ser esses resultados dessa avaliação de impacto. Então, nesse gráfico aqui, a gente já viu também em aulas anteriores, a gente trata dessa questão da aleatorização, né, para definir os grupos tratados dos não tratados. Né? Quando você considera uma distribuição aleatória de dois grupos similares de famílias ou indivíduos, você vai ter um grupo tratado e um grupo de controle. Tá? Então, está ali o grupo controle e o grupo tratado. Eles são similares, né? Ou seja, têm características como, por exemplo, o mesmo nível de renda, né? Mesma composição familiar, né? Antes da intervenção da política. Depois do tratamento, aqui é olhando o nível de renda, tá? Tá aqui, renda ao longo do tempo, certo? Depois do tratamento, você vai ter um resultado observado para o grupo beneficiado, que vai ser Y2, e o grupo de controle, você vai ter Y2 para os participantes, o grupo beneficiado, e Y1 para o grupo de controle. O impacto vai ser a diferença aí de Y1 para Y2. Aí tem uma coisa também importante, é essa discussão da validade interna versus validade externa. Né? Quais são esses conceitos? Primeiro aqui, a validade interna de uma avaliação de impacto, ela se refere à capacidade de estimar uma relação causal, onde há uma validade interna quando você isola o impacto do programa dos efeitos de outros fatores concorrentes que afetam a variável de resultado. Aquela diferença, né, da causalidade, né, para a correlação. Então, um exemplo seria a avaliação de impacto através de um experimento aleatório, onde a seleção aleatória entre participantes e não participantes garante uma comparabilidade entre os grupos. Então, a diferença entre os grupos de tratamento e de controle vai ser atribuída ao programa ou política implementada. Entenderam? A questão é que, como eu estou escolhendo aleatoriamente grupo de controle para o outro grupo participante, né, eu vou ter aqui uma separação, mas eu sei que eles têm as mesmas características socioeconômicas, eu vou colocar a política em um grupo, e aí eu vou poder dizer que, sim, aquela política trouxe diferença na renda, na educação, no que quer que seja, daquele grupo, porque eu pude aleatoriamente criar esses dois grupos. Né? Esses dois grupos, né, os grupos dos tratados, não tratados, beneficiários, não beneficiários, né? Ou também os participantes e o grupo controle. Já na validade externa, aí tem a ver com a possibilidade desse resultado de uma avaliação de impacto poder ser generalizado, né, para a população de interesse, extrapolando o grupo de participantes.
né? Então, essa questão ela é extremamente relevante porque se pensa na extensão de um programa a um grupo maior de beneficiários ou quando se pensa em implementar num determinado local um programa que foi bem avaliado em outro local. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, né, de você poder ter essa validação externa. Então, para garantir essa validação externa, a gente vai extrair esse grupo da população de interesse através de técnicas também de amostragem aleatória. Aí tem algumas questõezinhas importantes, né? Como erros que normalmente acontecem na avaliação de políticas públicas. É quando você, por exemplo, simplesmente faz uma comparação do antes e do depois, né, para uma população. Então, você vê lá na imprensa ou em relatórios de acompanhamento de políticas, estatísticas que vão mostrar a evolução temporal de indicadores de resultado de um grupo de indivíduos, setor de atividade, município, unidades de federação, que teve uma intervenção. E aí você compara o que ocorreu com esses indicadores antes e depois para o grupo tratado, né, tomando assim essas diferenças como os efeitos da política. Mas vocês já viram que não é bem assim que deve ser feito, né? Aí vem a pergunta, será que essas diferenças pré- e pós-programa revelam de fato seus impactos? A resposta a essa pergunta é negativa em geral, porque é muito difícil que elas sejam capazes de isolar os seus efeitos das demais influências que podem ter atuado sobre o grupo de tratamento ao longo do tempo. Então, você tem aqui nesse gráfico, né, por exemplo, uma capacitação de boas práticas para MPEs, né, para micro e pequenas empresas. O objetivo seria elevar a produtividade das empresas participantes, estender o tempo de sobrevivência delas, aumentar os salários dos seus trabalhadores. E aqui você tem a produtividade média das empresas. Veja que aí está todo mundo junto. Produtividade média, né? Vejam que, ao longo dos anos, ela naturalmente vai aumentando. E aí tem o início dessa política, com a capacitação de boas práticas. Houve esse aumento aqui, né? E qual seria o impacto? Seria simplesmente traçar essa linha daqui, dizendo que isso é o contrafactual, ou seja, que se não tivesse a política, a produtividade média continuaria em 110, mas vejam que já há uma tendência de crescimento ao longo do tempo, né? Mas quanto que iria continuar crescendo se eu não separo? Entenderam? Então, muitos tomariam essa diferença no indicador de produtividade entre qualquer ano após a intervenção, como o terceiro ano, aqui, né? Esse terceiro ano. Me perdi aqui. Entre o terceiro ano e o ano do tratamento como o seu impacto. Só que tomar essa simples diferença como efeito programa seria assumir a hipótese de que, na ausência da intervenção, a produtividade média dessas empresas teria se mantido constante desde o ano de participação no programa, que não é verdade. Então, em outras palavras, o contrafactual para o grupo de tratamento seria ele mesmo, porém, sob a hipótese que todos os demais fatores que afetam a produtividade das empresas ao longo do tempo, como mudanças de preços, mudanças de custos, ou não atuaram, né, ou não exerceram influência, ou atuaram de uma forma muito específica em que eles se cancelaram mutuamente. Como é muito improvável que uma dessas alternativas tenha acontecido, a simples diferença do que ocorreu com o grupo de tratamento antes e depois da intervenção não dá uma estimativa confiável do impacto de interesse. Tá? Além disso, outra situação seria também a simples diferença entre tratados e não tratados. Outra situação encontrada seria a comparação dos indicadores de resultado do grupo de tratamento
de um grupo qualquer de unidades não tratadas. Eu estou dizendo aqui um grupo qualquer, né? Não é um grupo onde foi feita uma amostragem de forma aleatória, né, probabilística. Então, em geral, torna-se aí a diferença desses indicadores como uma medida no impacto de interesse, sem que se leve em consideração que o grupo de não tratados pode ter diferenças do grupo de tratados em diversas características observáveis e não observáveis que influenciam tanto a decisão de participar da intervenção quanto os indicadores de resultado de interesse. Então, resumindo, toma-se o grupo de unidades não tratadas como se ele representasse o contrafactual desejado, desconsiderando-se que pelo menos uma parte dessas características, e em geral as não observáveis, poderia explicar as diferenças de resultados entre os grupos. Então, pessoal, com isso a gente termina esse material de hoje. Ficamos aí mais ou menos uma horinha. Deixa eu retomar aqui a conversa com vocês. Cadê? Como é que volta? Por que é que eu não consigo maximizar? Está bem pequenininho. Professor, o senhor está pensando em marcar uma próxima aula quando? Herbert está falando. Acho que a gente poderia ver se amanhã, nesse mesmo horário, vocês podem, às 5 da tarde. Eu acho que dá. Mas tem que ver Amanhã com não posso não, professor. Maurício está falando. Para mim é tranquilo. Agora, é bom ver, Écio, se o pessoal que trabalha, tem gente que ainda deve estar trabalhando presencialmente, consegue chegar a tempo de entrar. Tá? Eu sei que o Abidiel, por exemplo, ele estava vindo para casa, eu acho que ele ainda não chegou. Não conseguiu nem entrar, talvez. Por que eu não consigo maximizar esse danado? O que eu Seria faço? como as aulas, se as aulas fossem nos dias e horários que já eram contemplados lá no presencial. Eu sei que essa sexta-feira é feriado, mas a quinta tarde, durante a sexta, o horário de expediente entre 8 e 17, seria possível? Pode ser. Eu fiz isso para poder a gente adiantar um pouco o nosso material, mas aí você pode marcar na quinta-feira, porque de 16h50 eu falo no rádio, né? Então, por isso que eu tenho colocado também às 17. Vocês topam? Porque o próximo assunto, acho que mais uma horinha também, a gente... Por mim, ok, viu, professor? Pode ser quinta-feira às 17. Mas pelo nosso planejamento, essa aula de hoje, ela contemplou a aula da quinta ou não? A gente está adiantado ou está atrasado? É isso a minha dúvida, porque vieram 3 notas lá de econometria e estatística, né, que a gente está com material. E aí eu queria saber se a gente está atrasado ou adiantado ou em dia, efetivamente. Veja, a gente está completamente fora daquele programa em termos de, como eu diria, de sequência, não sequência normal, mas assim, houve um desalinhamento com relação às horas em sala de aula, né? Porque à medida que você faz em EAD, a gente não fica 4 horas em sala de aula, entendesse? Então, eu falo desalinhamento é nesse sentido. O conteúdo é o mesmo, né? Só que a gente não fica esse mesmo tempo em sala de aula no formato online. Em geral, qualquer curso que você for ver por aí é dessa forma, tá? Mas o conteúdo programático é o mesmo. Quando você vai olhar o conteúdo programático, estaríamos na terceira semana desse módulo 2. Certo, Gabriela? Tirasse o som. Ok. Eu não sei se eu me expliquei bem, mas o conteúdo é o mesmo. Só que a quantidade de horas em sala virtual não vai ser a mesma.
tá? Sim, sim, sim. Apesar de ter pedido que fosse quinta e sexta no horário da aula, eu não sei efetivamente se a gente... Quer dizer, eu vou falar como membro da CGP, porque a gente tem uma reunião marcada às 14 da quinta-feira. E eu não sei se a gente consegue resolver isso internamente para agendar essa aula na quinta. Como foi Veja, sexta-feira é feriado, mas para mim não vejo problema não, tá? Eu estou em casa o tempo inteiro mesmo. Não sei vocês, né? Tem um certo planejamento familiar que é um pouquinho delicado. Mesmo estando em casa, a gente tem algumas organizações de horário, etc. Entendi. Mas conversem aí no grupo de vocês. Sexta-feira, às 17 horas, é uma possibilidade. Você disse que tem essa reunião na... Sexta-feira não, desculpa. Quinta-feira, às 17 horas, é uma possibilidade. A quinta, isso. Mas também, como a gente não leva a tarde toda, então a gente pode verificar essa possibilidade de transporte, né? 1 hora e 40 minutos. Pronto. A gente consegue veja. contemplar. Quinta-feira, às 17 em ponto, eu vou estar entrando. Então, é importante também o compromisso que todos entrem nesse mesmo horário para a gente começar e terminar dentro, mais ou menos, desse intervalo de tempo, tá certo? Que eu vou estar em casa, vou terminar de falar no rádio e já conecto, tá, pessoal? Tá certo, professor. Ok, comigo tudo bem para quinta-feira. Pronto. Ok. Então, fica pré-marcado quinta-feira às 17. Se houver algum problema, Sandra me avisa e a gente remarca, ok? Certo. Obrigado. Obrigado. Oécio, só uma dúvida. Em relação às atividades, você vai coletar tudo só no final? Ou vai ter um prazo para as atividades? Não ficou tão claro para mim. Bem lembrado, Paulo. Aquelas atividades de estatística e econometria. Eu coloquei lá no EAD o lugar para vocês poderem anexar as respostas. Alguém está falando? Certo. Mas em relação a prazo, a pergunta é em relação ao prazo. Eu vi lá que está o lugar no EAD, mas não ficou tão claro Tem um qual é o prazo prazo. elástico, né? Mas o ideal seria que vocês fossem trabalhando isso e colocando o quanto antes para não ficar acumulando coisa, né? Eu sei que eu mesmo eu perdi o compasso das coisas com essa questão de quarentena, porque eu estou com 2 meninos em casa, eu estou com um monte de gente que me dava apoio fazendo home office e tendo que me virar também com várias coisas. Então, façam o que for possível para colocar o quanto antes. E assim, a gente vai continuar com o nosso curso. Tem que terminar isso antes do curso terminar, né? Professor, eu queria falar em relação ao que a Gabriela apontou, porque... O microfone é contigo. A reunião está marcada para começar às 14, mas ela tem uma duração prevista de 1 hora. Então, assim, a chance é que às 17 ela tenha terminado. Mas qualquer eventualidade, aí a gente avisa a Sandra. Perfeito. Mas você acha, Glória, que vai avisar só na quinta-feira mesmo? Porque a reunião foi prevista para a quinta, às 14 horas. Seria uma apresentação que a equipe iria fazer ao superintendente, já está agendado isso. Mas tem também uma reunião que o MDR marcou para o mesmo horário, pode até ser que não ocorra a apresentação por isso, está dependendo que o superintendente confirme essa reunião do MDR, e dependendo da resposta, vai haver ou não. Mas, de qualquer forma, mesmo que o MDR cancele e haja essa apresentação, ela está com o início previsto para as 14 e término previsto para 1 hora no máximo depois. 1 hora e meia, eu acredito que ela se estende. Ainda que vá a 2, 14, 15, 16, não afetaria, teria que ser outro motivo, outra eventualidade. Mas qualquer coisa a gente comunicaria a Sandra, né? Essa reunião é modo remoto ou é presencial? Não, é tudo remoto, a gente não está trabalhando presencial, não. Está todo mundo em home office. Então é tranquilo, porque não tem deslocamento. Perfeito. Eu fico já agendado aqui às 17 e fico aguardando. Assim, se tiver algum imprevisto, a gente se fala, tá bom?
Tá ok. Colocar, pessoal, qualquer imprevisto, podem falar comigo pelo Zap, por e-mail, tá? Eu estou sempre, também estou em casa o tempo inteiro, estou conectado o tempo inteiro, então qualquer coisa é só me passar. E aí a gente vai compreender cada situação, não há nenhum problema. Essa aula, na verdade, é um plus, né, que o professor está dando, é uma forma também de interagir com vocês, tá ok? Tá ok. Então, pessoal, Ok. eu descobri aqui, eu tinha que interromper o compartilhamento. Está aprendendo também. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos aí pela participação. Eu estou gravando essa aula, aí eu vou ver se eu consigo também jogar ela lá no Moodle. Vamos ver o tamanho dessa gravação, mas vou ver se eu coloco lá também, tá certo? Tá ok. Obrigado. Pessoal, Boa tarde. Ok, Até a obrigado. próxima. Até a Tá, próxima. pessoal? Boa tarde. Professor, obrigada aí pela aula, né? Pelo disponibilizar esse período para estar com o pessoal todo. Obrigada aí. Nada. Boa noite, Sandra. Até mais. Boa noite. Vou encerrar aqui, tá, pessoal? Tá, boa tarde.